Lima, que coordenará os trabalhos a seguir. O palestrante, senhor Reinaldo Guimarães, diretor da Propriedade Intelectual da Abfina, Associação Brasileira de Química Fina. O palestrante, doutor Alexandre Vasconcelos, professor da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. A palestrante, doutora Liane Lage, diretora substituta da Diretoria de Patentes do INPI. A palestrante, doutora Cláudia Pessoa, professora associada e pesquisadora dos programas de pós-graduações em farmacologia da Universidade Federal do Ceará. E Fiocruz, do Ceará também. Gostaríamos de informar que as perguntas serão feitas por escrito. Haverá pessoas no salão para recolher as mesmas. Ouviremos agora o senhor Pedro Palmeira. Boa tarde. É com imenso prazer que eu estou aqui representando o BNDES, o professor Luciano Coutinho. Agradeço o convite dos organizadores do evento e a gente tem aqui um desafio nessa mesa que é competir, de certa maneira, com a fome da plateia, né? Então, eu vou ser o mais rápido possível e pedir a colaboração dos meus ilustres colegas aqui de mesa para que se atenham ao tempo de 15 minutos para cada um. Após esses 15 minutos de cada palestrante, a gente tem a possibilidade de troca de debate por outros 15 minutos. Lembrando, como já foi mencionado, que as perguntas devem ser formuladas por escrito. Bom, sem mais delongas, não vou apresentar aqui os palestrantes em prol do tempo. Gostaria de apresentar apenas 3 slides como um painel de reflexão geral que poderá nortear aqui as nossas considerações sobre os desafios da inovação tecnológica em saúde e o papel da propriedade intelectual. No primeiro slide, eu trouxe uma frase, né? Não gosto muito de apresentar frases, mas essa é uma frase que eu considero emblemática, porque é o conceito mais inteligente, mais conciso e mais genial sobre desenvolvimento que eu conheço, que é o conceito do mestre Celso Furtado, que nos ensinou que vou entortar o pescoço, que no processo de mudança social, pelo qual que o desenvolvimento é o processo de mudança social pelo qual o crescente número de necessidades humanas pré-existentes ou criadas pela própria mudança são satisfeitas por meio de uma diferenciação no sistema produtivo gerado pela introdução de inovações tecnológicas. Então, a questão da inovação tecnológica, ela não existe, né? Porque porque o conceito é bonito, porque o conceito é agradável, mas a necessidade, a inovação tecnológica, ela está imbricada com o próprio conceito de desenvolvimento. Dentro dessa necessidade de empurrarmos a inovação tecnológica no Brasil, nós temos uma engrenagem, ao mesmo tempo simples e complexa, onde os principais agentes estão representados nesse slide. Aqui temos as agências de financiamento, BNDES, FINEP, o Escritório de Propriedade Intelectual, o INPI, a importante dimensão da regulação sanitária. E no centro disso tudo, nós temos o seio empresarial, nós temos as organizações, as empresas, sejam elas públicas ou privadas, e para finalizar esse breve panorama, aí de uma forma mais complexa, a gente tem esse conjunto de instrumentos, conjunto sofisticado de instrumentos no Brasil,
em prol da inovação. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Dr. Reinaldo Guimarães, que vai nos falar sobre o tema. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria também agradecer o convite para participar desse evento. E tivemos uma intercorrência no fluxo natural do evento que me parece muito positiva, me pareceu muito positiva. Não é? Na verdade, essa cerimônia de posse do professor Luiz Otávio Pimentel, como presidente do INPI, ela foi a cerimônia, assim, uma espécie de um momento de esperança. Não é? Tanto as palavras do Pimentel quanto do ministro Armando Monteiro ensejaram, ao menos do meu ponto de vista, digamos, um sopro de ar fresco para o futuro. Talvez não tanto quanto desejássemos, mas eu senti dessa maneira. Ocorre que essa esperança que vem, ela se funda, ela se sustenta numa realidade extremamente complicada. Não é? Eu quero dizer, e é sobre isso que eu vou usar uma boa parte desses meus 15 minutos, que a situação geral da política de propriedade intelectual no Brasil, ela é muito complicada hoje em dia. E eu quero dizer que esse diagnóstico de ser complicada se baseia não só, digamos, na performance que essa política tem tido no país, não é? Como no próprio lugar que a política de propriedade intelectual ocupa no conjunto das políticas públicas brasileiras. Não é? Do meu ponto de vista, né, essa situação de fragilidade, né, da política de propriedade intelectual, ela tem dois componentes muito nítidos, que são relacionados, mas têm, digamos, uma vida independente. O primeiro deles é o mais óbvio para, acho que todos que estão aqui, não é? E tem sido o mais discutido, que é exatamente as dificuldades institucionais pelas quais passa o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a despeito, devo dizer, de plano, da qualidade e da dedicação do seu quadro técnico. Isto está fora de questão. Agora, apesar disto, apesar desta qualidade, apesar desta dedicação, o Instituto Nacional de Propriedade de Propriedade Industrial vive hoje uma situação muito ruim. Essa é a realidade, que esperamos que esse momento de esperança que tivemos aqui agora há pouco possa ser capaz de modificar. As razões, ou os indicadores, melhor dizendo, ou os marcadores dessa situação de fragilidade do INPI, elas são bastante conhecidas. Eu não vou entrar em detalhes, não preciso, ao menos, eu creio, para essa plateia aqui. Não é? O principal marcador é o imenso backlog, que especificamente no campo que é objeto deste painel, que é a área de saúde, é um backlog gigantesco, não é? Que passa de 12 ou 13 anos, não sei exatamente o número de anos, o tempo entre o depósito e o final do exame de uma patente. Eu acredito que o remédio para essa situação de fragilidade do INPI, não é? Ele está posto hoje com muita clareza, não é? E eu acho que o antecessor do professor Pimentel na presidência do INPI, o embaixador Otávio Brandelli, ele deixou como legado digamos, um diagnóstico, um conjunto
não só o diagnóstico, mas o conjunto de medidas para superar essas dificuldades que a nós da ABFINA, da Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, considera como não só factível, como algo, digamos, preciso do ponto de vista da superação das dificuldades do INPI. Naturalmente, isso foi mencionado, inclusive, no discurso do ministro Armando Monteiro, quer dizer, é preciso mais examinadoras de patente, é preciso maior eficiência na gestão, é preciso uma autonomia orçamentário-financeira por parte do INPI, que lhe permita, digamos, executar as suas receitas de uma maneira mais livre, não é? E em benefício especificamente daquela casa e não em outras aplicações ou em outros gastos, como as amarras que existem hoje, do ponto de vista da Secretaria do Tesouro Nacional, impõem. Não é? Portanto, esse diagnóstico e as medidas para superar essas deficiências são bastante conhecidas. Mas, do meu ponto de vista, a situação de fragilidade da política de propriedade intelectual ela não está apenas, não é, no plano da execução dessa política. Não é? Ela está também no plano da construção dessa política. E aí eu acredito que uma comparação, não é, entre a construção, o processo de construção da política no Brasil e em outros países, particularmente países de industrialização mais recente, como é o Brasil, mostram uma distância abissal entre os mecanismos que dispomos nós e que dispõem esses países. Eu me refiro especificamente aos países da Ásia, a China, o Japão e a Coreia, a República da Coreia, né, que constroem a sua política de propriedade intelectual como um item absolutamente central da sua política industrial. Não é? E, para isso, institucionalmente, não é, construíram locais de formulação de política que estão muito mais no centro do poder governamental desses países do que o Brasil tem hoje. O que é que nós temos? Todos vocês sabem que foi constituído, há muitos anos atrás, um grupo interministerial de propriedade intelectual. Este grupo foi construído, evidentemente, porque, muito embora a indústria seja, digamos, o pivô da política de propriedade intelectual, ela não esgota, digamos, os impactos dessa política em outros segmentos da vida nacional. Um exemplo é o nosso objeto, que é saúde. Quer dizer, a política de propriedade intelectual hoje ela tem um impacto imenso na política de saúde. Da mesma forma na educação, na agropecuária e em outros aspectos de políticas públicas. Para isso foi constituído o GIP. Agora, o GIP ele foi constituído de um tal modo que, lentamente, ele foi perdendo a sua importância. Não é? Lentamente, os representantes dos vários ministérios que compõem aquele colegiado foram sendo, digamos, negligenciados em termos da sua capacidade de tomar decisões a respeito de construção da política. Se a gente for comparar essa estrutura horizontal governamental, que é o GIP, com o que existe, por exemplo, no Japão, onde o órgão correspondente ao GIP brasileiro é um colegiado que se reúne, presidido pelo primeiro-ministro do Japão e composto de todos os ministros de Estado. Da mesma forma, na República da Coreia, isto é muito similar ao japonês. Há também um conselho de propriedade, um conselho de propriedade intelectual que é localizado no gabinete do presidente da República da Coreia e é composto de ministros de Estado que
constroem a política. Isso indica, do meu ponto de vista, o lugar onde a política de propriedade intelectual está no conjunto dos interesses governamentais. E eu devo lhes dizer que a situação no Brasil nem de perto se aproxima disto. A política de propriedade intelectual, hoje, ela é periférica do ponto de vista dos interesses gerais do governo, da horizontalidade do governo. Eu acredito que, se não tocarmos, não é? Se não deslocarmos a política de propriedade intelectual mais para o centro, não é? Das políticas governamentais, das políticas públicas do país, acho muito difícil que se consiga resolver o problema da propriedade intelectual apenas mexendo na variável da sua execução. Insisto, mexer na execução, transformar o INPI naquilo que ele merece ser, não é? É absolutamente fundamental. Mas, se não mexermos nos mecanismos institucionais de construção da política de propriedade intelectual, acredito que nós não teremos sucesso nessa transformação que o ministro Armando Monteiro mencionou quando citou a necessidade de uma atualização da política industrial brasileira. Outro ponto que gostaria de mencionar é sobre a questão da cooperação internacional. O ministro Armando Monteiro também mencionou isso em seu discurso, não é? Evidentemente que esta não é uma preocupação só brasileira, esta é uma preocupação global, não é? Os maiores escritórios nacionais de patentes hoje se assoberbam com uma quantidade crescente de depósitos de patente que não conseguem dar conta num tempo relativamente hábil, não é? E foi em função disso que, em 2006, imagino que todos saibam, não é? O Japão propôs aos americanos, ao USPTO, não é? um estatuto de cooperação, não é? Que acabou, depois de vários e vários passos, gerando hoje as 3 modalidades daquilo que se chama o PPH, o Patent Prosecution Highway. Não é? Bem, eu acho que a ideia de uma cooperação é absolutamente correta, não é? Se há um esforço num escritório em examinar uma solicitação de patente, não é? Por que não aproveitar este esforço no sentido de que outros escritórios possam se aproveitar desse, digamos, desse ativo intelectual que foi posto no escritório que fez o primeiro exame? Perfeito. No entanto, há alguns problemas importantes envolvidos nessa questão e que eu acredito que impactarão, dependendo da maneira como forem, digamos, equilibrados, impactarão na política de propriedade intelectual no Brasil. Não é? Um deles é o seguinte, quer dizer, ano passado, ano retrasado, em 2013, de acordo com a OMP, houve alguma coisa como 2,5 milhões de pedidos de patente no mundo todo, em todos os escritórios. 80% delas, um pouquinho mais, foram feitos em 5 escritórios. Em 5 escritórios. O norte-americano, o da União Europeia, o chinês, o japonês e o coreano. 80% desses 2,5 milhões de patentes. Portanto, a probabilidade de que o escritório do primeiro exame seja um desses 5 escritórios é absolutamente brutal, né? Será quase sempre um desses escritórios. E, evidentemente, que, muito embora os exames de patente devam ser, e são, não é, fundados numa base técnica que pode ser entendida globalmente, existem culturas institucionais em cada escritório que têm que ser preservadas do ponto de vista das próprias políticas industriais, que são políticas industriais nacionais. Quer dizer, uma das cautelas que se deve ter é que as culturas institucionais, não é, desses 5 escritórios, que serão, insisto,
os escritórios que farão o primeiro exame, na grande maioria dos casos, não sejam arbitrariamente importadas, por exemplo, para o nosso INPI. É preciso cuidar disto. Segundo, enfim, só para enfatizar mais o que eu queria dizer, quer dizer, a cultura de um escritório chinês é completamente diferente da cultura do INPI, por exemplo. Se o primeiro exame vier do escritório chinês, muito embora o INPI não ser obrigado digamos, a reconhecer aquele exame como válido, numa situação de grande pressão em relação ao seu backlog, né, ele poderá, digamos, absorver mais do que o devido aquela cultura institucional e fazer com isto uma concessão de patentes, nem sempre com a qualidade que a cultura institucional do INPI venha exigir. Então, este é um problema bastante sério. Segundo ponto, nesse aspecto do PPH, que me parece que devemos ter atenção, são as assimetrias. Não é? O desenvolvimento industrial no Brasil ele é praticamente completo, hoje em dia. No entanto, existe uma desigualdade muito grande, o ministro Armando Monteiro mencionou isso, na competitividade que temos dependendo do setor industrial do qual estamos falando. Não é? E, certamente, na maioria dos setores industriais brasileiros, a nossa competitividade é menor do que a desses 5 países que têm esses escritórios de patentes que eu havia que já mencionei. Portanto, ao discutir o PPH, me parece razoável, não é, se escolher para entrada no PPH aqueles setores industriais onde existe alguma simetria e deixar de lado, não é, por falta de interesse nacional, aqueles onde a assimetria é muito grande. Vou lhes dar um exemplo, e me parece que o Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, está fazendo dessa maneira, o que, agora, no final da cerimônia, conversando com o secretário de Inovação do MIDIC, o Dr. Marcos Vinícius, ele disse que o que foi acertado entre o ministro Armando Monteiro e o secretário de Indústria norte-americano foi a elaboração de um programa piloto do PPH num setor. Qual foi o setor? Petróleo e gás. E aí eu estou plenamente de acordo de fazer um piloto. Por quê? Porque existe simetria entre o Brasil e os Estados Unidos no âmbito de petróleo e gás. Provavelmente, até eu diria, deve haver até alguma assimetria em nosso favor. Isso graças à Petrobras, graças ao FRJ, graças à Unicamp, enfim, a todos aqueles que construíram, não é, esse patrimônio intelectual, não é, e tecnológico no campo de petróleo e gás. Então, eu não vejo nenhum problema em se fazer um piloto neste segmento. Como não veria também, dependendo da maneira como fosse discutido, se fazer um acordo setorial naquilo que a Embrapa tem como competência tecnológica no campo agropecuária, não é, de economia verde. Agora, em medicamentos, por exemplo, eu acho que seria um desastre completo. Completo desastre. Não só em medicamentos, como também nas demais indústrias do complexo industrial da saúde. Porque aí existe uma brutal assimetria. Vamos fazer patente para tudo, o que não é digamos, a nossa intenção e o nosso projeto. Eu queria terminar fazendo só uma observação de tipo conceitual. Se pudéssemos fazer um daqueles programinhas de computador sobre os termos que foram mais citados nessa cerimônia aqui hoje de posse, eu creio que a palavra inovação foi a mais citada, indiscutivelmente, não é? E acho que há bastantes motivos para que ela esteja hoje na frente do cenário brasileiro de política industrial. Nenhuma dúvida a esse respeito. Agora,
quero fazer uma ponderação. Não é? A ideia da inovação, né, ela não deve ser confundida com a ideia da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é algo extremamente importante para promover inovação, mas o processo da inovação não pode ser subsumido à política de propriedade intelectual. Em outras palavras, eu quero dizer que não necessariamente com mais patentes teremos mais inovação. Não necessariamente. Não é? Recentemente, agora no dia 8 de agosto passado, eu não sei se leram, mas vale a pena ler, a revista The Economist, que é uma notável revista britânica, colocou um artigo longo, um artigo daqueles de fundo, discutindo esse assunto. Eu acho que deveria ser, e aí uma sugestão que eu faço à academia do INPI, que recomende esse texto como de leitura para debate por parte dos seus alunos, dos seus programas, aliás, para todos os programas de pós-graduação, porque ele, digamos, ele é contracíclico em relação a essa ideia, que é uma ideia equivocada, de que o problema da propriedade intelectual é não só o principal, mas o único requisito, o mais importante requisito para uma política de inovação. Do meu ponto de vista, não é. Obrigado. Reinaldo, obrigado pelas suas palavras. Gostaria de passar rapidamente a palavra ao doutor Alexandre Vasconcelos e lembrar que eu vou ficar aqui com um papel antipático de lembrá-los sempre do horário. Ok, não vou passar de frente. Bom, boa tarde já a todos, né? Gostaria de agradecer o convite, né, feito pela Academia da Propriedade Intelectual do INPI, da qual eu faço parte, sou pesquisador e professor da coordenação de programas de pós-graduação do INPI. E como a mesa trata de desafios da inovação, eu vou pegar o principal desafio, né, da inovação em saúde, no que tange ao INPI, que é justamente o enfrentamento do backlog, né, de patentes. Né. E esse estudo que eu vou apresentar, na verdade, é uma composição de 4 estudos, né, que estão sendo desenvolvidos ao longo dos últimos 12 anos, né, e que envolvem, além do meu grupo de pesquisa, alunos que estão sob a minha orientação. Destaco a Anaide Januzzi, aluna de doutorado, e Renata Monteiro, aluna de mestrado. Né. Bom, a questão o impacto do backlog de patentes na área de saúde. Existe uma saída mutuamente benéfica para a sociedade, os inventores e o governo. Né. Então, o papel do sistema de patentes, né, para a sociedade e para o processo de inovação, ele se funda, né, em 3 engrenagens principais. Né. Uma é a garantia de propriedade ao inventor, né, então a recompensa ao inventor pelo esforço inovador através do direito de excluir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender a invenção, né, e com isso daí obtendo vantagem competitiva no mercado. Né. Instrumento de aprendizado tecnológico para terceiros, né, então o papel da patente como fonte de informação tecnológica para que terceiros possam copiar um conteúdo de uma patente quando, por exemplo, ela não estiver sob proteção no território nacional, ou servindo de ferramenta, né, para aprender a fazer para fazer melhor. Daí todo o papel e a importância, né, porque o INPI vem dando ao longo dos últimos anos a disseminação da informação tecnológica contida nos documentos de patente. Né, e seu papel como um tesouro de informação que ainda, infelizmente, é muito pouco utilizado, né, pelos setores de pesquisa do Brasil, né, pelas universidades e também pelo setor industrial. Né. Então, é uma engrenagem que a gente precisa estimular. E, com novas invenções, né, a possibilidade da sociedade, né,
como um todo, ter acesso a essas invenções que, quando, né, se chegam no mercado, né, se transformam em inovações. Então, a possibilidade, né, do sistema dinamicamente também contribuir, né, para a geração de novas invenções, né, e novas inovações no mercado. E esse equilíbrio, né, entre essas três engrenagens é de suma importância e também papel do governo, especialmente na área da saúde, né, porque algum bloqueio, algum entrave nessa engrenagem, né, em outros setores, pode impedir, por exemplo, que alguém tenha acesso a uma televisão de LED, né, ou dificultar o acesso de uma parcela da população a uma televisão de LED, mas quando a gente está falando de saúde, né, alguma dificuldade, algum bloqueio nesse sistema pode impedir, por exemplo, que uma pessoa tenha acesso a um medicamento fundamental, de fundamental importância para a manutenção da vida. Então, esse equilíbrio, né, esse jogo de forças na área da saúde é especialmente crítico, né? E esse trabalho começou há 12 anos atrás, foi a primeira publicação que eu escrevi sobre o tema, né? Foi uma matéria para o Jornal da Ciência, né? E se chamava Primeiro Alerta pela Continuidade do Êxito na Política de Genéricos, né? E eu chamava atenção nesse trabalho, né, para o parágrafo único do artigo 40 da nossa Lei de Propriedade Industrial, que diz que a patente vale 20 anos ou pelo menos 10 a contar da concessão, né? E na época a gente já tinha um cenário de demora para concessão de patente no INPI de 6 a 9 anos, né? E o meu alerta era nesse sentido. Olha, a gente só tem genérico no mercado se a patente expirar, né? Se a patente não expirar, a gente não tem genérico no mercado. Então, num cenário, na época nós tínhamos por volta de 100 examinadores de patentes, né? Num cenário em que o backlog tende a crescer, e isso vai impactar diretamente na possibilidade de entrada de novos genéricos no mercado, né? E isso vai ser bastante danoso, né, para a política de medicamentos genéricos e para quem está na ponta e precisa de medicamento, uma vez que a patente, estando sob vigência, ao invés de pagar preço de concorrência ampla no mercado, vai pagar o preço, né, do mercado monopolístico, né? Então, infelizmente, né, esse alerta, né, se transformou em profecia, né, porque hoje, né, o cenário que eu alertava 12 anos atrás bateu na nossa porta, né? Então, 10 anos depois, eu construí esse trabalho, foi apresentado na Altec em 2013, em Portugal, com a Anaide, aluna de doutorado, em que a gente resolveu estudar todo o processo concessório de patentes de medicamentos no Brasil, né, quanto tempo demorava, quem eram os titulares, né, e quantificar o tempo decorrido, né, do depósito até a concessão, quantas cartas patentes, e analisar essa situação de atraso, né? Daqui é a metodologia da pesquisa, não vou entrar em detalhes, né? E os resultados, né? Então, de 1995, que foi quando o Brasil passou a conceder patentes de medicamentos no Brasil, né? 1º de janeiro de 1995, até 2010, nós tivemos 18.349 depósitos de patentes, né, e 359 cartas patentes expedidas, né? Atentem para esse dado, né? 96,4% das patentes concedidas para pedidos com prioridade estrangeira. Somente 3,6%, né, de patentes com prioridade brasileira. E o tempo médio de concessão, considerando toda a série histórica, 11,5 anos. Só que esse efeito está se agravando, né, ao longo do tempo. Estudos mais recentes já mostram 12,5 anos para o tempo para concessão de patentes farmacêuticas no Brasil, né? E aqui a série histórica das patentes que foram depositadas e as que foram concedidas, né, de 1995 a 2010. Né? Então, outro dado, né, dessas, né, que foram concedidas, quantas
dentro do prazo regulamentar, ou seja, da patente com 20 anos de vigência, e quantas já na extensão de prazo por força do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Então, percebam que, a partir de 2001, praticamente todas as patentes que estão sendo concedidas pelo INPI já estão demorando mais de 10 anos para serem concedidas. Então, e, portanto, extensão na vigência de proteção patentária. Bom, impacto na saúde pública. Quanto estamos perdendo com isso? Então, por lei, o medicamento genérico ele tem que ser pelo menos 35% mais barato do que o medicamento de referência. Dados empíricos mostram que, na verdade, essa queda de preço é muito mais acentuada em função da concorrência que se estabelece quando existe a possibilidade da entrada de medicamentos genéricos no mercado. E aí segue um outro estudo, também feito em colaboração com a ANAID, Janúzia, que serviu também de base para a discussão interna no INPI, a reestruturação do plano de carreira do INPI, com o ex-presidente, o embaixador Otávio Brandelli. E nós estudamos 3 medicamentos que constituem o coquetel de antirretrovirais, que são oferecidos através do Sistema Único da Saúde. Então, além da importância desses medicamentos, a gente buscou estimar o custo extraordinário e desnecessário pago através de compras governamentais desses medicamentos, uma vez que todos eles, as patentes, no mínimo, vão ter mais 2 anos, caso concedidas, vão ter mais 2 anos de vigência. E aí, a gente pegou o quanto que o governo gastou através de compras governamentais desses medicamentos em 2012. Colocamos aqui 35% desse valor. Então, esse aqui é o custo adicional para as compras públicas, que necessariamente vai se estabelecer por conta da extensão da vigência dessas patentes. Então, a gente chegou só nesses 3 medicamentos num valor de 89,5 milhões de reais. Então, cada ano de extensão de vigência desses 3 medicamentos, considerando esse valor de referência das compras governamentais de 2012, vão representar isso, 89,5 milhões. Isso é aproximadamente o salário de 450 examinadores de patentes do INPI. Bom, outra coisa, o backlog ele implica na perda direta de arrecadação do INPI. Por quê? Porque um pedido, a anuidade de um pedido de patente, ele tem um valor, custa R$ 295 por ano. Quando a patente é concedida, essa taxa cresce progressivamente ao longo dos anos, do 3º ao 6º, 780, do 7º ao 10º, 1.220, do 11º ao 15º, 1.645. Então, num pedido que demora 12 anos para ser concedido, o INPI deixa de arrecadar R$ 8.340 em anuidades. Então, se a gente concedesse dentro de 3 anos um pedido de patente, a partir do 3º aniversário, a gente conseguiria, por essa diferença de valor, economizar R$ 8.340. Então, conclusão do trabalho, que essa demora na concessão da patente se tornou uma barreira real, que está levando à postergação do lançamento de medicamentos genéricos no mercado brasileiro, onerando progressiva e desnecessariamente as compras governamentais de medicamentos no Brasil. Então, bom, o backlog impede a arrecadação das taxas de anuidade de patente pelo INPI, justamente a instituição que tem por missão enfrentá-lo. Então, à medida que a gente atrasa mais, isso também prejudica a arrecadação do INPI. Bom,
recomendações, né? Vários já falaram, o ministro falou, o presidente Pimentel falou, o doutor Reinaldo Guimarães também colocou, a necessidade de contratação de novos examinadores no INPI e um plano de carreira com estrutura salarial compatível com os requisitos da função, a titulação. Para ingressar como examinador de patente no INPI, a pessoa tem que ter pelo menos grau de mestre, né? É uma atividade de alta complexidade que exige pessoas com altíssima formação e, felizmente, a gente tem esse capital intelectual hoje dentro do INPI, né? E precisa manter. E a questão do plano de carreira ele é fundamental, porque hoje a gente tem uma situação em que a gente contrata, através de concurso público, a formação de um examinador de patente leva pelo menos 2 anos, né? E esse profissional, quando está pronto, né, desloca um examinador sênior para treinar o novo, e quando ele está pronto para atuar, né, ele ou faz um concurso mais atraente ou sai do INPI. A gente tem perdido muita gente dessa forma. Então, não basta só o concurso público, né, você tem que ter uma estrutura remuneratória, um plano de carreira compatível com a atribuição da função. Bom, isso vários outros já falaram. O que tem de novo, especialmente na palestra, né? Então, vários falaram, né, várias reportagens de jornal tratam disso, né? O Diálogos da Meia, CNI, coloca essa importância, né? E todos concordam sobre a importância da contratação de novos examinadores e de um plano de carreira adequado, né? O que é novo na palestra, né? É a necessidade, né? E aqui a gente tem evidências que permitem construir um novo olhar sobre o problema, né? Porque sempre que essa questão é levada para o governo, né, da necessidade de contratação, do plano de carreira adequado, isso é colocado dentro de uma caixa novos gastos do governo, né? E aí, aqui, esses dados permitem, né, a geração de um novo olhar, uma nova percepção, que isso deve ser encarado numa outra caixa, né? Deve ser entendido como economia de recursos públicos, né, para o país, né? Então, essa palestra tem justamente essa função de tentar, a partir desses dados, proporcionar esse novo olhar sobre a matéria, né? Então, outras recomendações, né, necessidade de informatização, né, estímulo à colaboração internacional, já foi tocado, né, prática do subsídio ao exame técnico, que normalmente é pouco falado, mas também no nosso estudo consideramos uma questão fundamental, né? Estudo sobre a adequação do valor das taxas dos serviços oferecidos pelo INPI, e tudo isso também só faz sentido dentro de uma lógica de autonomia financeira e administrativa, né? Por quê? Porque nós entendemos que o estudo, né, e o sistema de propriedade intelectual ele deve ser mantido através das taxas que gera. Não há dentro de uma condição normal de funcionamento, a necessidade, né, de complementação de recursos públicos para o bom funcionamento do INPI. As próprias taxas podem gerar isso num ambiente de dinamicidade e de adequação. Então, por fim, né, o benefício da retirada do backlog, né, é justamente contribuir para esse ciclo virtuoso da inovação, né, gerando segurança jurídica, investimentos e inovação que vai gerar, né, a tão almejada, né, promoção do desenvolvimento do país. Então, com isso, eu agradeço. Termino. Quem tiver interesse, né, nos estudos, eles estão descritos na apresentação que vai ficar disponível. E, com isso, eu termino a minha fala. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Alexandre pelas palavras e já passar imediatamente a palavra para a doutora Eliane e pedir mais uma vez a colaboração dos palestrantes para ficar no tempo.
Bom, eu tinha treinado dar bom dia a todos, mas é boa tarde a todos. Espero que vocês tenham um pouquinho de resistência a mais para poder nos ouvir. E falar depois do Dr. Reinaldo e do Alexandre é bom porque eles já adiantaram a parte do assunto. Na verdade, eu pretendo mostrar um pouco do cenário brasileiro de inovação no campo do setor farmacêutico e como é o papel do INPI nesse contexto, né? E o primeiro passo é uma definição de conceitos, que eu acho que é extremamente importante. A gente pode dividir o processo de inovação em 3 etapas principais, né? A primeira etapa, que é aquela etapa aqui das ideias, das descobertas, e que envolve a pesquisa básica. Essa é a produção do conhecimento básico. E nessa etapa, exatamente nessa etapa, em geral, quando ocorrem as invenções. É importante saber isso, porque nessa diferenciação de conceitos, a gente vê em que momento a propriedade industrial, ou o sistema de patentes, especificamente, entra nesse processo de inovação. Uma segunda etapa é essa transformação do conhecimento em elementos de desenvolvimento, onde nós temos a etapa da experimentação, do scale-up, e os parâmetros envolvidos nos 2 processos, nas 2 etapas, são parâmetros bastante diferenciados. E, finalmente, nós temos a etapa de implementação e comercialização. Essa etapa é a etapa do conceito da inovação, que é quando você leva ao mercado um produto em que o próprio mercado necessita. É um produto específico para o mercado. Então, normalmente, você pode ter uma invenção que não necessariamente vira uma inovação. Então, são conceitos que têm que ficar muito claros. A descoberta, em geral, ela é uma observação de um fenômeno da natureza e não necessariamente esta descoberta se transforma em invenção. Quando há uma inserção da criatividade, do intelecto humano nessa descoberta ou em uma ideia, e nós conseguimos achar uma solução para um problema técnico, e nós temos um avanço tecnológico, aí sim eu tenho uma invenção. E a invenção, ela pode ser patenteada ou não. Para ser patenteada, tem que atender os requisitos legais: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, tem que atender à condição de suficiência descritiva. E, finalmente, a inovação, a própria lei de inovação, determina que é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Então, são conceitos bastante diferenciados. Se nós olharmos, né, o Alexandre adiantou um pouquinho, qual é o nosso cenário? Esse é um cenário que foi obtido entre 2005 e 2012, em que mostra a proporção de patentes concedidas por campo tecnológico. Aqui eu só estou focando na área química, e esta relação entre residentes e não residentes. O que a gente vê, obviamente, e considerando apenas os 3 primeiros setores, nós temos química orgânica fina, biotecnologia e produtos farmacêuticos, nós podemos observar que a participação dos residentes é mínima, né? Complementando o que o Alexandre já tinha dito. Em química orgânica fina, as patentes concedidas para nacionais nesse período foi de apenas 0,9%. Em biotecnologia, 3%. E produtos farmacêuticos também em torno de 3%. Em biotecnologia, por exemplo, nós estamos falando de um país mega diverso. Quem está pesquisando no Brasil? Quem está pesquisando no Brasil neste período? De alguma forma, um gráfico não aparece. Mas é um gráfico equivalente a esse, onde nós temos várias universidades. E
o que a gente observa é que a nossa pesquisa, principalmente do setor farmacêutico, ela está centrada no ambiente universitário. E nós podemos também observar que, não necessariamente, o ambiente universitário é um ambiente que chega ao produto inovador, que chega ao produto no mercado, né, passando pelo conceito da invenção e pelo conceito da inovação. No gráfico que não apareceu, não sei porquê, a ordenada para as universidades brasileiras, isso num período de 2000 a 2012, estamos falando num período muito grande, é no máximo de 50 patentes. 50 pedidos de patentes. Não necessariamente um pedido de patente se transforma em invenção. E se destacam 3 universidades no setor farmacêutico: a UFMG, a Unicamp e a USP. As outras têm algum tipo de pedido de invenção, mas bem menos do que essas 3 universidades. E o que a gente observa em termos do setor produtivo, nós também podemos observar que nós temos alguns depósitos de pedidos de patente do setor farmacêutico. Mas o mais interessante, ao longo de 2000 a 2012, é que a gente pode observar que há um decaimento de pedidos de patentes para o setor. E isso é terrível, porque o INPI vem trabalhando num processo de disseminação, mas, de alguma forma, o ambiente brasileiro ele não foi propício a dar continuidade à pesquisa no setor. E nós precisamos inverter esse quadro, porque nós precisamos inverter o número de pedidos de patentes, ou, pelo menos, equilibrar o número de pedidos de patentes da área do setor farmacêutico de residentes e não residentes. Nós podemos observar também, e no outro gráfico, que infelizmente não aparece, mas eu vou deixar disponível, nós podemos observar quais são as áreas tecnológicas que estamos pesquisando no Brasil. E é fácil verificar que não estamos falando em pesquisa para desenvolvimento de moléculas inovadoras. Nós não estamos indo além do que o aperfeiçoamento, e isso é natural, porque é um país que não tem um desenvolvimento tecnológico suficiente e nem um profissional, em sua maioria, capacitado para o desenvolvimento de moléculas inovadoras. Então, nós estamos falando de tecnologias de combinação, composição, processo e uso, segundo uso. Isso tanto no campo universitário quanto no setor produtivo. E como é que o INPI se insere nesse contexto? Obviamente, nós temos o backlog, tão falado aqui, tanto pelo Dr. Reinaldo quanto pelo Alexandre, e o impacto, principalmente no setor farmacêutico, é altíssimo, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de acesso a medicamento. E quando nós temos um atraso no exame de um pedido de patente ou de uma decisão de um pedido de patente, nós estamos falando de atraso da entrada de genérico no mercado. E essa é a nossa realidade. O backlog significa pegar para exame um pedido bem antigo e deixar o mais novo para ser examinado quando chegar a sua ordem cronológica de exame. Tem um levantamento do deputado Newton Lima, que vai em complementação ao apresentado pelo Alexandre, que, em função do artigo 40, todas as patentes que estamos hoje concedendo no INPI têm uma extensão oficial do governo. São patentes que, ao invés de 20 anos, têm, em média, 2, 3, até 5 anos, como a gente pode ver naquele antifúngico. Isto é terrível para o país. É terrível. Temos que buscar uma solução de uma forma imediata. Reestruturação do INPI, aumento do número de examinadores, treinamento, mas, até lá, o que fazemos? Temos que buscar a solução, e esta tarefa é nossa, é governo. O governo tem que achar uma solução
até que se reestruture o INPI. Em função disso, há a possibilidade da priorização. O que é priorização do exame? Priorização é você retirar desta fila cronológica um determinado pedido e examiná-lo prioritariamente. Nós temos alguns projetos, algumas resoluções de priorização que atende o idoso, agora, mais recentemente, por ordem do Ministério Público, atende ao deficiente. Temos Patente Verde, um programa com altíssimo sucesso. Nós conseguimos conceder patentes na área de tecnologia verde num prazo de até 1 ano, depois do depósito. E o porquê não vamos fazer isso com aqueles produtos farmacêuticos que têm alto impacto na saúde? E, por isso, surgiu-se a ideia de priorizar produtos farmacêuticos de interesse para o Sistema Único de Saúde. Em 2013, fizemos uma resolução específica para isso, ela teve um lançamento, ela disciplina a priorização de exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, e ela tem 2 artigos principais. Um, em que há uma priorização daqueles produtos que são estratégicos para o Sistema Único da Saúde, e esta priorização ela depende de uma solicitação do Ministério da Saúde, e um segundo artigo, ou inciso do mesmo artigo, ela permite, nesse sentido, a ideia era de incentivar a pesquisa na área, em 3 áreas que são essenciais para a saúde no Brasil, para os programas de saúde do Brasil, que é AIDS, câncer e doenças negligenciadas, que a gente sabe que pouco se investiga sobre essas doenças. Então, a inserção desse artigo foi no intuito de incentivar que as nossas empresas buscassem, ou mesmo as universidades, buscassem investir no desenvolvimento de medicamentos para essa área, com uma priorização garantida de exame dentro do INPI. Infelizmente, desde 2013, esta resolução ela teve pouca operacionalização, e nós fizemos, o INPI faz parte do grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, assim como o BNDES, o Pedro é um dos representantes, e nós conseguimos levar a este grupo uma proposta de criação de um grupo de trabalho para tentar operacionalizar esta resolução, que ela já existe, ela está aí, não foi questionada pelo Ministério Público, e, portanto, podemos usá-la assim como usamos para as outras áreas tecnológicas. E este grupo ele está operante, nós já tivemos algumas reuniões, nós já apresentamos o primeiro resultado na segunda reunião posterior que teve do GECIS, e a gente tem uma esperança de, em curto prazo, até que se resolva um problema mais operacional do INPI, em curto prazo, tirar daquela fila de pedidos de patente de áreas extremamente importantes para a saúde e examinar o mais rápido possível, quer decidindo pelo seu deferimento ou pelo seu indeferimento, mas decidindo, porque, enquanto não decidimos um pedido de patente, mantemos, é como se tivéssemos concedido a patente, porque mantemos a expectativa de direito e ninguém faz uma pesquisa com algo que tem uma perspectiva de ser protegido. Então, apesar desse cenário um pouco conturbado do ambiente do setor farmacêutico, nós vemos que o INPI pode dar sua contribuição nesse processo, e a proposta desse GT tem esse objetivo. Muito obrigada, espero ter ficado no tempo. Agradecer a Liane, nem precisei levantar a plaquinha de fim aqui, ela terminou exatamente no horário, e, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Cláudia Pessoa, da Universidade Federal do Ceará.
Boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer o convite, né, da comissão organizadora do evento do ENAPID, bem como do Prospect. Então, eu entro aqui, né, falando, né, um pouco dos aspectos da pesquisa translacional, impulsionando a inovação da saúde, né. Sabemos que esse termo translacional ele ganhou esse pulo, né, no mundo a partir desse novo século, a partir do ano 2000 em diante. Mas, na realidade, a pesquisa translacional ela já ocorria no século passado, e o grande exemplo foi nas doenças cardiovasculares, quando foram identificados os fatores de riscos, bem como o grande sucesso das estatinas. Com isso, nós temos que o novo século tem uma preocupação, né, enorme na busca das novas drogas, principalmente relacionada às doenças crônico-degenerativas. E, entre elas, a gente não poderia esquecer do câncer, a qual eu vou me detalhar. A Organização Mundial de Saúde, então, ela estimou que, em 2014, foram identificados, diagnosticados, 14,1 milhões de novos casos de câncer. Desses, 8,2 milhões de mortes aconteceram no ano 2014. Espera-se que, no ano 2030, a contagem possa atingir 21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de mortes. Então, essa corrida na identificação de novas moléculas, né, vem acontecendo. E o sucesso ela depende estritamente desse início aqui, que é a descoberta, a identificação de moléculas que possam seguir, né, esse percurso a fim de chegar ao mercado. Passamos por vários ciclos das descobertas. A primeira fase, aqui representada na época da penicilina, nos anos 1900. Posteriormente, uma segunda fase de geração, quando foram, então, identificados, né, um dos receptores, os beta-adrenérgicos, importante no tratamento da hipertensão. No século atual, a partir de 2010 em diante, estamos numa nova fase de ciclo, que é a era da genômica, associada à ferramenta da biologia molecular, que vem, então, alavancar os tratamentos das doenças crônico-degenerativas e, entre elas, o câncer. Então, nessa abordagem que a era da genômica ela entra dando uma importância na identificação de novas moléculas, a gente tem que o principal risco de identificação dessas moléculas é nessa fase inicial, que é a triagem. E, com isso, a gente estabelece, né, no caso, que a construção de plataformas que identifiquem novas moléculas se torna importante para que a gente possa seguir esse funil e atingir esse sucesso, né, agregando, então, maior valor ao produto que futuramente a gente possa encontrar. Isso tem ocorrido nos países desenvolvidos, onde a gente pode ver aqui, nessas escalas, de que azul é a incidência de casos de câncer e, em vermelho, né, a incidência de mortes. Então, observamos que, nesses países do primeiro mundo, embora a incidência de diagnóstico permaneça elevada, o índice de morte tem diminuído causado por câncer. Em comparação aos países menos desenvolvidos, a gente vê que essa proporcionalidade ela tende a se igualar. Quando a gente compara ao Brasil, podemos observar que essa relação, né, ainda está numa fase intermediária, precisando avançar. O maior exemplo, né, da pesquisa, né, translacional ainda iniciou-se no século passado, que foi no tratamento da leucemia mieloide crônica, onde, ainda nos anos, né, de 1980, né, com o apoio, né, do conhecimento da citogenética, associada, né, posteriormente aos ensaios, né, modelos de ensaios em animais, é que só em 1900 aqui em 80, com os screen que foram realizados, baseado na proteína que foi identificada na leucemia mieloide crônica, só em 2001 foi que identificou-se uma das primeiras drogas, né, que foi o imatinib. Esse processo aqui nada mais levou 20 anos. Mas, a partir da identificação desse principal alvo, e, a partir daí, o tratamento foi desenvolvendo resistências, outras moléculas foram sendo desenvolvidas, baseadas em alvo molecular. E, hoje, a gente já encontra em fase de 4 diferentes drogas que foram registradas no FDA. Quando se trata, então, do câncer, do modo geral, a gente vê que, a partir dos anos 2003, né, estabelecendo principalmente 2004, quando a importância da era genômica entrou na identificação de marcadores de genes mutantes relacionados aos tumores,
houve uma evolução no tratamento, né, na medida em que moléculas-alvos foram utilizadas como terapêutica nos diversos tipos de câncer, né, seja na leucemia, na mama, seja no glioblastoma, no melanoma, entre outros. Então, o que se espera é que, nesse novo século, daqui para frente, com o conhecimento da genômica dos tumores, associado a modelos experimentais em animais, onde a gente possa reproduzir essas doenças, essa medicina aqui aplicada no futuro, né, seja uma medicina mais personalizada, direcionada, então, para os alvos moleculares relacionados a esses tumores. Nesse contexto, a gente vai ter vários exemplos que poderiam ser citados, mas eu tomei como exemplo esse aqui, né, o bortezomib, que é uma droga anticâncer. E ela se dá como um exemplo, né, dessa pesquisa transnacional que determina que esse sucesso pode ser baseado em 3 esferas, aqui representada: o cerne, a ponte e a periferia, onde aqui podemos, né, estender de que o cerne seria que uma pesquisa do sucesso ela tem que ser baseada estritamente numa política colaborativa, onde vários atores, de forma multidisciplinar, possam interagir nessa pesquisa. Interagindo aqui, junto com essa ponte, que vai relacionar-se com outros pesquisadores, até chegar nos registros do FDNA, NCA e por aí se vai. Mas o principal fator crítico desse processo aqui nada mais é a gestão do projeto, a proteção intelectual adequada no ambiente acadêmico, as melhores práticas de acordo, juntamente com os parceiros comerciais, que seriam as indústrias. Então, qualquer sucesso de inovação que começa no âmbito da academia e é lá que vai identificar realmente esses alvos, ela tem que ter realmente uma gestão da inovação muito bem fortalecida no âmbito das universidades. É isso que tem, de certa forma, se estabelecido no mundo, onde tem se estabelecido os chamados consórcios de descoberta de drogas acadêmicas. Atualmente, mais de 10 estão em estudos. Vários consórcios têm sido estabelecidos nos Estados Unidos e na Europa, onde a gente pode observar que um estudo no âmbito de um determinado alvo de uma doença, vários estados, né, eles colaboram entre si, associados a outros países, né, na busca dessa nova droga. Como exemplo, né, lógico que não dá para ler, mas a ideia é de poder mostrar que esse consórcio ele tem alavancado no tratamento das doenças, né, do câncer, né, utilizando, então, os biomarcadores. Em menos de 10 anos, podemos dizer que várias são as drogas aqui representadas pelo lado esquerdo, que atuam em alvo específico, em vários tipos de doenças cancerígenas, representadas como melanoma, linfoma de Hodgkin, mama e tantos outros. Várias outras moléculas aqui precisam ser estudadas, identificadas em relação a esses alvos. Então, grande progresso tem havido, né? E é possível ver que, das drogas que estão em fase clínica, na fase 1, 2 ou 3, aqui representada em amarelo, uma grande parte dessas drogas aqui são relacionadas a tratamento oncológico. Essas azuis são relacionadas às doenças neurodegenerativas. Então, o Brasil, de fato, como nós sabemos, é um país com essa mega biodiversidade, e é do nosso conhecimento que os compostos naturais eles atuam em alvo específico, nas diferentes fases do ciclo celular, nas diferentes fases desses alvos aí representado. De fato, existe um vale, né, o vale da morte, entre a pesquisa básica para puxar para esse lado comercial, para a clínica. E esse vale ele deverá ser fortalecido na questão da triagem, de uma melhor triagem, na identificação do melhor alvo, a fim de poder identificar uma molécula líder que possa chegar realmente como candidata à droga. A estrutura organizacional dessa pesquisa básica para translacional, ela deverá ser estabelecida pela colaboração, né, entre pesquisadores internos e externos da academia, associado a outros, a fim de estabelecer alvos biológicos precisos frente a determinadas doenças, associadas a centros de estudos de descoberta de drogas que façam o High Throughput Screen e o High Content Screen, bem como a química medicinal fortalecida e os estudos pré-clínicos, apoiado, certamente, pelas questões financeiras que possam fortalecer toda essa atividade aqui relacionada. Podemos, assim, demonstrar que o sucesso de uma nova droga, né, o caminho da descoberta de um novo medicamento, ele segue, de certa forma, uma linha férrea, onde a gente tem aqui o início da droga
né, iniciando esse processo aqui dessa linha, passando pelos estudos dos alvos moleculares aqui determinados. Quando muitas vezes tem sucesso, ela segue, e quando ela muitas vezes não tem sucesso, ela retorna. E, na maioria das vezes, ela retorna por não ter tido sucesso naquele alvo estudado por questões financeiras. Ou ela pode seguir. Muitas vezes ela segue, mas assim mesmo ela sai porque, pelo fato de que, muitas vezes, os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, eles vão embora, eles não são absorvidos na universidade. E esse trabalho, então, ele muitas vezes para aqui. Mas eles ainda podem seguir e tem essa passagem aqui, né, o bypass, que ele tem que, né, sofrer pelo fato de que, por questões de segurança toxicológica, ou mesmo de questão de absorção, metabolismo, é necessário utilizar-se de estudos, né, de farmacotécnica, tecnologia farmacêutica, para que ela passe por aqui e ela assim continue a fim de chegar ao sucesso. Então, são várias fases aqui, são vários obstáculos que eles precisam ser passados, seja dos alvos, dos ensaios de triagem, da química medicinal, que precisa ser fortalecida, e da farmacologia pré-clínica. Então, se pudesse planejar, né, um programa de competência na pesquisa translacional, onde sabemos que a pesquisa translacional ela tem que começar com o paciente, é ele que vai lhe dar essa informação, ela também deve retornar aqui para os pacientes aqui representados. Ela deve ser, então, estabelecida no ambiente aqui representado, pelo fato de que eu sou UFC Fiocruz Ceará, mas isso não quer dizer que deve ser restringida a essas duas instituições, e sim parceria. Por um ambiente onde seja montado banco de amostras, seja ela sangue, tecido, né, uma forte genética, a fim de estabelecer a parte genômica e a proteômica, com o objetivo de identificar alvo, bem como uma forte parceria com a Embrapa, que seria aquela parceria onde aí elas têm um total conhecimento e acesso à nossa biodiversidade, e grupos muito bem fortalecidos na área de fitoquímica, associado à modelagem molecular, né, nos estudos de design das novas drogas, um estabelecimento dos bioensaios, né, a fim de identificar moléculas líderes, estudos toxicológicos e uma química medicinal, que pode acontecer ou não no âmbito, né, do nosso país, mas que precisa ser fortalecida, juntamente com os anticorpos monoclonais, que seriam associados a esses metabólicos secundários, um novo caminho de sucesso, na perspectiva de estabelecer ensaios clínicos, né, registros junto à Anvisa até chegar ao SUS. Então, nesse consórcio brasileiro, que precisa ser estabelecido no Brasil, a pesquisa do novo século é transformar essa medicina atual numa medicina inovadora, onde haja, então, a participação dos pacientes, estabelecendo biobancos, parceria com instituições de pesquisa, Embrapa, parceria com esses centros que foram estabelecidos no âmbito do Brasil, né, e pegando essa transferência e know-how de drug discovery junto com outros países, para que assim possamos chegar no mercado. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter foco, tem que ter organograma e tem que, de certa forma, ter sorte. Para a gente poder sair, e aí eu peço licença a Simone, que não sei nem se ela está nesse evento, mas que eu conheci uma vez aqui, num evento desses, ela demonstra, né, que é necessário mudar esse paradigma, onde o Brasil, então, só consegue produzir nessa fase aqui após 20 anos. Então, como reverter isso? Reverter isso é a gente poder pensar que a gente tem que fortalecer essa parte de screen, de triagem de moléculas baseado em alvo, estabelecendo plataformas nacionais e internacionais em parcerias, né, estabelecendo um forte trabalho de exclusividade de dados e de informações no âmbito desse grupo, desse consórcio, que não necessariamente requer, nessa fase ainda inicial, o depósito de patente, mas que fortalece cada vez o estudo para ir passando por essas diversas etapas até chegar ao mercado. Em países, né, que eu tive lendo, chega até a ser registrado junto a esses órgãos reguladores, sem, no entanto, ter, de fato, depositado, para poder ganhar tempo. Então, todo o sucesso no tratamento do câncer ele depende, fundamentalmente, dos chamados biomarcadores, seja no tratamento, na prevenção ou na detecção.
Dessa maneira, eu termino concluindo que o sucesso de qualquer pesquisa que envolva, né, a universidade, a indústria, ela depende de uma colaboração global formada por uma equipe multidisciplinar, que o Ceará, então, ele se posiciona como um estado, né, fértil, né? Aliás, o Brasil, de modo geral, está no ecossistema que favorece isso pelas competências, e que é necessário que haja isso aqui, né, esse network aí de forma colaborativa. Aqui muito pouco representado, mas aqui é o núcleo de pesquisa de desenvolvimento de medicamentos estabelecido na Universidade Federal do Ceará, apoiado pelo governo, né, tanto o Ministério da Saúde, o MDIC, o BNDES né, e tantos outros órgãos que, né, apoiaram. E aqui a Fiocruz Ceará, que está para ser estabelecida, né, no Ceará, em Fortaleza, a partir do ano 2016. Obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Em função do horário já avançado, mas não por culpa desse painel, deixa-me dizer, né, a gente vai trabalhar de uma outra forma para essa fase de perguntas e respostas, né? Então, a organização me pediu que solicitasse aqueles que, porventura, tenham perguntas, que as fizessem diretamente para os palestrantes por e-mail ou entregando mesmo por escrito agora ao final do painel. Eu só gostaria de relembrá-los aqui dos pontos de destaque enfocados pelos palestrantes. Em primeiro lugar, o Dr. Reinaldo Guimarães nos brindou aqui com uma fala instigante, onde eu queria focar no ponto que ele diz que inovação não necessariamente tem a ver com propriedade intelectual. Não necessariamente com mais patentes teremos mais inovação. Eu acho que essa é uma frase instigante que nos deveria fazer, de fato, pensar. Tanto o Alexandre quanto a Aliane enfocaram aspectos operacionais e tiveram aqui a coragem de uma certa forma, tocar o dedo nessa ferida do backlog, enfocando os prejuízos e os danos que esse backlog causam para o sistema de saúde e, até para minha surpresa, eu nunca tinha pensado nisso, para a própria receita do INPI. Eu só queria fazer coro e acrescentar, eu faço parte de um grupo de estruturação através do BNDES, da indústria, da construção do que poderá vir a ser uma indústria de biotecnologia no país, e nós nos deparamos com algumas restrições provenientes exatamente desse backlog de alguns anticorpos monoclonais. Por fim, a professora Cláudia Pessoa, ela nos trouxe aqui uma visão muito importante, às vezes esquecida, da necessidade da gente pensar de forma sistematizada sobre essa etapa a priori, essa etapa a montante do ciclo de desenvolvimento de uma nova droga, que é a pesquisa translacional, né? Só, professora Cláudia, me permita aqui fazer um comentário em relação àquela pequena figurinha que ela mostrou aquilo ao final, que não condiz com a grandiosidade do empreendimento que a Universidade Federal do Ceará fez, representado pelo que a gente chama de NPDM, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, um aparelho de Estado bastante robusto, significativo, que eu tenho certeza que vai contribuir nesse processo de pesquisa de novos medicamentos no país. Enfim, quero agradecer aos palestrantes, agradecer à plateia por ter ficado aqui nesse período tão ingrato, que é esse período avançado de almoço. Muito obrigado. Nós agradecemos.
agradecemos a participação dos palestrantes e do coordenador da mesa. A gente vai ter agora uma pausa para o almoço e vamos retornar com a conferência magna às 14h30. Na parte da tarde, a gente vai ter uma palestra em inglês com tradução simultânea. Quem necessitar pode ter pegar os fones no hall. E informamos para aqueles que desejarem que tem um restaurante self-service aqui, saindo do prédio em frente, que vai poder atender a todos. Tá? Obrigada.